Porque Tov, Haverins, vamos aqui iniciar mais uma leitura diária das nossas porções, né, das nossas parashiotes, Hashavuas, para as porções das semanas. E vamos terminar aqui essa nossa última parashá do livro de Gênesis, vai rir, tá? E semana que vem vamos estar começando o livro de Shemot, o livro dos nomes, ou conhecido em português como Êxodo, né? E aqui vamos começar aqui no capítulo 47, no versículo 28. Então vamos acompanhar aqui a leitura, né? O primeiro versículo, como eu sempre falo, ele é dado o nome da porção, né? Então essa paraxá ela chama Vayeri, porque diz assim: Vayeri Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva eshrei shená, né? Ou seja, Yaakov viveu, Vayeri, na terra do Egito, né? Be'eretz Mitzrayim sheva, ou seja, por 17 anos, né? Shaná. Então vamos lá. Yaakov viveu na terra do Egito por 17 anos. Os anos de Jacob foram 147. Quando os dias do passamento de Israel se aproximaram, ele chamou por seu filho Yosef e ele lhe disse: Se eu encontrei graça a seus olhos, coloque sua mão sobre minha coxa, haja comigo com benevolência e verdade. Por favor, não me enterre no Egito. Eu descansarei com meus pais, leva-me para fora do Egito e enterra-me na sepultura deles. Ele disse: Eu farei conforme disseste. Ele disse: Jura-me. E ele fez-lhe um juramento. Israel inclinou-se para sobre a cabeceira da cama. Pouco depois dessas palavras, foi dito a Yosef que seu pai estava doente. Yosef levou seus dois filhos com ele, Menashe e Efraim. Foi dito a Yaakov que Yosef estava vindo, Israel reuniu suas forças e se assentou na cama. Yaakov disse a Yosef: Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã. Ele abençoou-me e disse-me: Eu lhe farei frutífero e numeroso, e de você farei surgir uma assembléia de nações. E lhe darei esta terra, e a seus descendentes como uma propriedade eterna. Agora seus dois filhos que nascerão no Egito, antes que eu viesse a ti, serão como meus. Efraim e Menashe serão para mim como Reuven e Shimon. Mas se você tiver mais filhos depois dele, eles serão como seus, classificados pelo nome de seus irmãos em sua herança. Eu, quando estava vindo de Padã, Rachel morreu no caminho, quando eu estava muito perto de Efrate. E eu a enterrei ali, à margem da estrada para Efrate, em Betlehem. Israel viu os filhos de Yosef e disse: Quem são esses? Yosef disse a seu pai: Eles são os filhos que Deus me deu aqui através de Jacob, através deste. Jacob disse: Por favor, traga-os a mim e eu lhe abençoarei. E aqui nessa nossa primeira parte da porção de Vayeri. Vayeri Yaakov be'eretz Mitzrayim. Viveu Yaakov na terra do Egito. Começando aqui, Haverins, tá? Vamos pegar alguns pontos aqui. Essa introdução ela é bem curtinha, né? Como nós lemos aqui, é uma paraxá, uma porção até curta. E diz que quando os dias, né, do passamento de Jacob e Israel estavam chegando, ele estava com 147, ele viveu 17 anos ali no Mizraim após ele ter descido, juntamente com toda a sua família, e diz que ele chamou para o seu filho, Yosef, tá? Rashi, ele comenta aqui, só para a gente, vamos se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos aqui, que Rashi, ele diz assim, que a questão de quando se diz passamento, todo aquele sobre o qual a Torá está dito que os seus dias aproximaram-se para morrer, significa o quê? Que eles não alcançaram o tempo de vida de seus antepassados. E verdadeiramente, se você for ver o pai de Jacob, Isaac, ele viveu 180 anos, né? E Jacob seria só os 147 anos. Então, nós vemos aqui que ela não usa a mesma expressão que ela usou com Abraham e usou com Isaac. E foram uns anos de vida, tanto, e foi enterrado em boa velhice, foram enterrados com os seus antepassados. Não, Jacob, ele
faleceu antes, ele teve, nós sabemos, uma vida meio complicada, né? Mas sempre Hashem foi com eles até o ponto dele chegar e conseguir ver todos os filhos, os seus netos, tá? Só que ele viveu um pouco menos, né? E ele manda chamar Yosef, seu filho. E ele diz assim: se eu encontrei graça aos seus olhos, coloque sua mão sobre minha coxa. Justamente como Avraham fez com o servo dele Eliezer quando ele foi buscar um filho para Isaac lá na terra de Padarã. Lembra? Colocar a mão sobre a coxa, sobre o brit, né? A circuncisão, e fazer a pessoa jurar. E ele fala assim: haja comigo de benevolência e verdade. Por favor, não me enterre no Egito. Haja comigo por benevolência e verdade, né? Os sábios nos ensinam que são dois os casos em que você faz algo e esses algo realmente que você faça para alguém é algo verdadeiro. Por quê? Porque você não espera nada em troca. São os dois tipos de pessoa. Nesse caso aqui, é uma pessoa que está próximo a falecer. No caso, a Jacob, Israel, ele estava já para falecer e ele pediu que o filho dele não enterrasse ele ali no Egito. Vamos entender depois por que ele não queria que ele fosse enterrado no Egito. Mas eu quero pegar esse ponto aqui com vocês. Que ponto? Que quando você faz algo para a pessoa que vai falecer, então você não tem nada a receber em troca. Então, verdadeiramente, aquilo que você fez foi de puro coração. Você jamais vai esperar algo em troca de uma pessoa que morreu. Mesma coisa é com uma criança, um recém-nascido. Quando você faz algo para uma criança, você não espera nada em troca. Quando você vai, você cuida, você dá todo o carinho, amor, aquela criança não tem como te retribuir. Né? Eu digo assim, costuma só a questão do sorriso, a alegria, já aquilo já vale. Ou seja, é o verdadeiro ato de tzedakah, é o verdadeiro ato de você fazer benevolência, de recédio, justiça. Você não espera nada em troca. Então não é aquela pessoa que fala, faz isso para mim. Você sabe que você pode contar com aquela pessoa mais na frente. Tá? Ou seja, você faz um ato esperando algo em troca. Não era o caso aqui. Jacob, ele sabia que ele estava falecendo e Yosef iria fazer essa benevolência para ele porque ele não tinha nada a dar para ele em troca. Tá? E por que Jacob ele não queria ser enterrado no Misrai? Nós temos aqui 3 pontos, na verdade. Primeiro, ele sabia o que ia acontecer com o Egito, tá? Diz aqui que a Shekhinah havia voltado para ele, então ele sabia que nas 10 pragas que Deus ia colocar sobre o Misraim, ali com Moshe, né, e Aharon, ele sabia que a terra ia encher de piolho. Ele não queria que seu corpo ficasse em meio à imundície dos piolhos, tá? Tem também a questão de que ele não queria ser idolatrado no Egito, porque como ele era uma pessoa justa, diz que quando ele desceu para o Misraim, Deus fez com que novamente, apesar da escassez de alimentos, as coisas começou a melhorar, as pessoas começaram a conseguir plantar, não como era antes, mas diz que a Shekhinah que veio com ele abençoou o povo a ponto deles conseguirem pelo menos plantar e cultivar, tá? E nós também temos aqui a questão do, como eu disse, dos piolhos, a questão de não ser idolatrado, e a terceira, ela é justamente a questão que tem como é que eu posso dizer de você? Tem no tratado de Ketubot também, no Talmud, vamos usar assim, tem no tratado de Talmud, que a ressurreição dos mortos vai acontecer da seguinte maneira: quem estiver em Israel, a Terra Santa, vai ressuscitar primeiro. Então, Jacob, ele também sabia, por divina providência, revelação, que se ele tivesse enterrado ainda no Egito e a ressurreição viesse, ele teria que passar por baixo da terra para ser ressuscitado em Israel. Ele não queria isso, tá? Então, nós temos essas três interpretações sobre o porquê ele não queria ser enterrado no Misrai. E diz assim: eu descansareis com meus pais, versículo 30, leve-me para fora do Egito e enterra-me na sepultura deles, que era na caverna de Macpelá. Né? Você lembra que lá está enterrado Adão e Havá, Adão e Eva, Avraham e Sara, né? Sara.
E ali estava enterrado até então Isaac, né, e Rivka, e agora estaria enterrado futuramente Jacó, Israel e Leia, porque vamos saber que na verdade Rahel não foi enterrada lá, né? Em termos da sepultura dele, ele disse: Eu farei conforme dissesse. Ou seja, o filho falou: Eu farei conforme dissesse. Ele disse: Jura-me. E ele fez um juramento. Israel inclinou-se para a sua cabeceira da cama. Pouco depois dessas palavras, foi dito a Yosef que seu pai estava doente. Yosef levou seus 2 filhos com ele, Menashe e Efraim, foi dito a Jacó. Depois que ele fez esse juramento em relação a que ele não queria ser enterrado ali na terra do Egito, novamente foi dito a Yosef que seu pai ficou doente. Aqui existe uma questão muito profunda em relação à enfermidade. Os sábios comentam aqui que naquela época era incomum a pessoa morrer por enfermidade. A pessoa chegava numa idade avançada e simplesmente ela expirava, né? Dava o seu último suspiro. Nós vemos isso nas paraxás anteriores, na morte de Abraão, na morte de Isaac. Diz que eles deram o último suspiro e o seu espírito saiu do corpo. Tá? Agora não, a Torá vem aqui e usa o termo o pai, Yosef, que seu pai estava doente. Tá? E aqui nos é contado pelo Midrash também que, na verdade, Yaakov, ele não queria falecer sem antes abençoar todos os seus filhos. E ele pediu para Deus, como ele sabia que as pessoas chegavam numa idade e simplesmente davam o último, vamos dizer assim, um espirro, e soltava a sua Neshama, a sua alma, ele queria tempo para poder abençoar todos os seus filhos. E Deus falou com ele e o ouviu. Então Deus o colocou enfermo. E ele entendeu que essa era a hora agora dele reunir todos os seus filhos para lhe abençoar. Tá? Yosef levou seus 2 filhos com ele, Menashe e Efraim, e foi dito a Jacó que Yosef estava vindo. Israel reuniu suas últimas forças e se sentou na cama. Jacó disse a Yosef: Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, ele me abençoou e disse-me: lhe farei frutífero e numeroso, e você farei surgir de uma assembleia de nações. Então aqui Jacó, ele vem e fala da promessa que foi feita a Abraão, que foi feita a seu pai Isaac, e agora tinha sido feita a ele, que ele iria passar isso agora para frente, para Yosef. Essa promessa, nós iríamos agora crescer e ficar populoso aqui no Mizraim. Lhe darei a terra a seus descendentes como uma prosperidade eterna, ou seja, ele estava falando da terra onde ele estava, a terra de Canaã, que seria futuramente a terra de Israel. Tá? Agora seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse a ti, também farão parte das 12 tribos, Efraim e Menashe. Nós vamos ver isso lá na frente, e são incluídos também nas 12 tribos. Ele fala que eles serão para ele como Reuven e Shimon, né? Primogênito deles. Mas se você tiver mais filhos depois deles, aí sim serão para ti. Tá? Mas esses eu vou incluir porque eles nasceram também de ti, então eles fazem parte da nossa da promessa. Tá? Eu, quando estava vindo de Padarã, Rachel morreu no caminho e quando eu estava muito perto de Efrate, eu enterrei ali. Aqui ele tenta justificar por que a mãe de José, de Yosef, não foi enterrada também no túmulo, tá? Com Abraão, com Isaac, seu pai. E ele diz que ela morreu entre o meio do caminho, tá? Aqui tem uma questão no que Hirashi comenta, só que ela é muito extensa, tá? Vai levar até lá, até a época de Davi, vai levar muita coisa. Então, se eu fosse ler para vocês aqui, tá? Seria realmente muita coisa esse comentário de Hirashi. Então, eu quero dizer para vocês assim, que na verdade, resumindo aqui, ele se desculpa em relação a Rachel, tá? Mas ele sabe que dela também tem uma questão em Jeremias que diz que o choro, houve-se um grande choro em Ramá,
Rachel, ela chora por seus filhos, ou seja, ela ficaria no meio do caminho justamente quando estivesse passando para ir para a Babilônia, tá? Depois nós pegamos a parte e nos aprofundamos um pouquinho a mais sobre essa questão de Rachel ter sido enterrada ali no meio do caminho e a questão de Jeremias, né? Jeremias sobre essa questão do choro em Ramá que se refere justamente a Raquel, tá? Então Israel viu os filhos de Yosef e disse: quem são esses? Yosef disse a seu pai, ou seja, ele já estava velho, estava doente e já não estava mais conseguindo enxergar direito. E Yosef disse para ele: eles são os filhos que Deus me deu aqui através deste. Ou seja, aqui também Rashi ele comenta que, na verdade, diz que quando Jacó viu, ele olhou para eles e viu que eles não eram dignos de receber as bênçãos em relação às 12 tribos. Ele viu que a Sheriná havia se afastado deles, tá? de Menashe e Efraim. Aí Yosef veio, não, pai, eles nasceram aqui legítimo para mim. Tá aqui o meu contrato de casamento, tá aqui tudo bonitinho, tudo. Ou seja, Jacó pensou que ele simplesmente havia tomado uma mulher egípcia lá e havia nascido e ele não tinha guardado os preceitos, eles não tinham sido criados dentro dos preceitos ali de Deus. Mas Yosef mostrou para ele, não, pai, eles sim foram criados, tanto né, que nós vemos que ele usava muito Menashe em relação aos seus irmãos ali, até era o próprio que interpretava o idioma, então eles estavam realmente sendo criados conforme o caminho de Deret Hashem, né, o caminho de Deus. E diz que realmente, novamente, quando Yosef fala a Shekhinah volta, ele fala, não, agora eles realmente são dignos de receber a bênção e fazer parte das 12 tribos. Por favor, tragam-os a mim e eu os abençoarei. Então aqui, nós vemos que encerrou por aqui. Jacob ele pede que ele traga seus filhos para ele abençoar. E assim nós terminamos essa porção. Só para nós encerrarmos aqui, eu quero pegar um ponto dentro do Midrash interessante, sabe? Eu quero falar sobre algo que acontece com nós brasileiros, é um costume muito antigo já, mas eu quero mostrar para vocês da onde que veio esse costume, tá? Existe um estudo profundo sobre as origens judaicas do Brasil, tá? Sobre a questão do povo brasileiro constitui, se diz mais ou menos entre 30 a mais por cento dos brasileiros são de descendência judaica, tá? Quem sabe, eu não vou prometer, né? Eu vou falar Bli Neder, eu faço um vídeo só sobre isso, mas eu tenho que juntar muito conteúdo para trazer aqui para vocês, para provar para vocês que boa parte do povo brasileiro tem ali na sua raiz, no seu DNA, sangue Yehudim, sangue judeu. Tá? Não vamos aprofundar que eu poderia trazer muitas coisas, desde os nomes do Brasil, nomes de locais aqui, mas nós vamos se aprofundar nisso aí. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, tá? Não se admire do o povo brasileiro, eles são um povo assim, vou dizer, eu vou usar o termo religioso, tá? Isso não é por acaso, tá bom? Só que eu quero pegar uma expressão aqui interessante. Nós brasileiros temos esse costume de quando uma pessoa espirra, dizer assim, saúde. Você sabia que isso veio desde aquela época que nós estamos lendo aqui? Desde a época de Jacob? Ali no Mizraim? Você viu que nós lemos aqui que não era comum a pessoa falecer entre o povo judeu ali de enfermidade, né? E ele viu que quando ele iria morrer não haveria tempo para ele abençoar os seus filhos. Deus falou, não, vou colocar uma enfermidade em você, você vai saber que esse tempo, porque olha só que interessante, a pessoa espirrava e o seu espírito saía, né? Nós lemos isso na morte de Abraão, na morte de Isaac, diz que eles expiraram o seu último, né, seu fôlego de vida, tá? Olha só que interessante em hebraico, tá? Vou ler essa parte aqui. Quando uma pessoa espirra, nós lhe desejamos leviriote, ou seja, boa saúde.
Interessante, né? Nós falamos aqui no português, né? Ah, espirra, saúde. Você já parou para perguntar da onde que vem esse costume? Pois é, meus amigos, vem lá da época dos patriarcas, tá? Porque nós dizemos saúde, você nunca parou para pensar, né? Para analisar. Nós lembramos que há muito tempo atrás um espirro era fatal e que agora, graças a Deus, não é mais. Nada na vida, nada é por acaso, tá? Esse ditado que diz, se não cai uma folha sequer de uma árvore, sem assim Deus desejar, também está no veio do povo judeu. Isso está do Talmud, tá? Qualquer hora eu pego aqui a parte e mostro para vocês. Então não se espante, você aí brasileiro que sente muitas das vezes aquela necessidade de se conectar com Hashem, se conectar com Deus. Aí você ou vai para uma igreja evangélica ou uma igreja católica, ou sai, vai para uma igreja messiânica, até você chegar, vou dizer assim, no judaísmo, tá? É a necessidade da tua Neshama de encontrar verdadeiramente Deret Hashem, o caminho de Deus. Tá bom? Como eu disse, uma hora a gente se aprofunda nesse assunto. É muita coisa mesmo. Tá bom? Mas desde já eu quero agradecer a vocês por ter continuado aqui conosco, ter ficado conosco aqui para podermos aprender sobre esses assuntos profundos. E como sempre, eu não posso deixar de falar para vocês sobre a questão da nós pegamos e aplicamos o que nós pegamos hoje aqui dentro desse pedacinho, dessa porção de Vaierri, né? O que nós tiramos hoje? Jacó ele pediu para Deus que ele queria abençoar os filhos dele. Ele sabia que o passamento dele, que o tempo dele estava curto, então ele pediu. Ou seja, ele queria deixar essa vida, mas ele queria deixar boas obras. Ele sabia que todos os filhos deles eram justos. Nós vamos saber mais isso na frente, tá? E que Yosef prontamente estava ali para ouvir o seu pai. Aqui eu tiro a questão nunca deixe, tá? De honrar os teus pais. Nunca deixe de honrar os seus pais, tá? Esteja sempre pronto a ouvi-lo, tá bom? Porque não, você sabe que um dos mandamentos é honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias sobre a face da terra. E aqui Yaakov fazendo isso, Yosef ouvindo, Deus passou para Yosef essa responsabilidade que depois passou para os seus filhos e nós vamos continuar vendo. Então no dia de hoje, tire disso dessa paraxá, honre o teu pai e tua mãe, não deixe de visitá-los, mesmo que eles não estejam enfermos. Infelizmente só tem pessoas que vão ver o pai quando o pai está enfermo, mas não faça isso. Sempre fale, não está longe, manda um áudio. Hoje tem várias maneiras de comunicação, tem WhatsApp, tem telefone, ligue, manda um áudio. Não deixe seu pai ou sua mãe sem ouvir pelo menos a tua voz e você ouvir dizer para eles que você os ama, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer, fiquem com Deus, tá? Um ótimo final de semana. Toda Arabá e Lehi Traut. Tchau, tchau.